Furacões, entendendo a formação, classificação e o impacto do furacão Milton na Flórida. Os furacões são fenômenos naturais impressionantes que ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Eles são tempestades gigantes que podem causar destruição em larga escala, e sua compreensão é essencial para a preparação e mitigação de desastres. Neste texto, vamos explorar como os furacões se formam, como são classificados e o que pode acontecer na Flórida se um furacão como Milton atingir a região com toda a sua força. Formação dos furacões. A formação de um furacão começa com a combinação de várias condições atmosféricas. Primeiramente, é necessário que haja água quente no oceano, geralmente com temperaturas superiores a 26 graus Celsius. Essa água quente aquece o ar acima dela, fazendo com que o ar quente suba. À medida que o ar quente sobe, ele cria uma área de baixa pressão na superfície do mar. Esse processo é fundamental, pois a baixa pressão atrai mais ar, que também se aquece e sobe, criando um ciclo contínuo. Além disso, a rotação da Terra influencia o movimento do ar através do efeito Coriolis, que faz com que o ar se mova em um padrão circular. Esse movimento giratório é o que caracteriza os furacões. À medida que mais ar quente é puxado para a tempestade, ela começa a se organizar e a crescer. Se as condições forem favoráveis, essa tempestade pode se intensificar e se tornar um furacão. Classificação dos furacões. Os furacões são classificados pela escala Saffir-Simpson, que categoriza esses fenômenos de 1 a 5 com base na velocidade dos ventos e no potencial de destruição. Aqui está um resumo das categorias. Categoria 1, ventos de 119 a 153 km por hora, danos limitados, como quedas de galhos e danos leves a estruturas. Categoria 2, ventos de 154 a 177 km por hora, danos moderados, incluindo telhados danificados e quedas de árvores. Categoria 3, ventos de 178 a 210 km por hora, considerados grandes furacões, causam danos severos a casas e inundações significativas em áreas costeiras. Categoria 4, ventos de 211 a 249 km por hora, danos catastróficos, com a necessidade de evacuação em áreas costeiras. Pois os ventos podem arrancar telhados e derrubar estruturas. Categoria 5, ventos acima de 250 km por hora, destruição massiva, devastando cidades inteiras, comprometendo infraestruturas e deixando milhões de pessoas sem eletricidade. O furacão Milton. O furacão Milton, previsto para ser um super furacão de categoria 6, é um fenômeno sem precedentes, pois essa categoria não é oficialmente reconhecida na escala Saffir-Simpson. O conceito de categoria 6 surgiu nas discussões entre cientistas e meteorologistas, especialmente devido ao aumento da temperatura dos oceanos causado pelo aquecimento global. O Milton foi formado em um contexto de temperaturas recordes no Golfo do México, com ventos projetados para ultrapassar 320 km por hora. Essa intensidade extrema levanta preocupações sobre os impactos potenciais. Um furacão de categoria 6 poderia causar destruição em uma escala muito maior do que qualquer furacão registrado até hoje. Para ter uma ideia, o furacão Patrícia, em 2015, foi considerado um furacão de categoria 5 com ventos de até 325 km por hora, e causou danos significativos. Impactos potenciais na Flórida. A Flórida, uma península cercada pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo do México, é particularmente vulnerável a furacões. As áreas costeiras da Flórida estão em níveis baixos em relação ao mar, o que aumenta o risco de inundações. Se o furacão Milton atingir a Flórida com a força prevista, as consequências seriam catastróficas. Os ventos de mais de 320 km por hora poderiam arrancar telhados de praticamente todas as casas, derrubar árvores como se fossem palitos de fósforo e lançar carros pelo ar. Além disso, a maré de tempestade, que é o aumento do nível do mar causado pela pressão baixa e pelos ventos fortes, poderia alcançar alturas de 8 a 10 metros, inundando áreas muito além da costa. Cidades como Miami, que já são suscetíveis a inundações, poderiam ser completamente submersas.
O impacto econômico também seria imenso, com danos a infraestruturas críticas, como pontes e estradas, interrompendo o transporte e o acesso a serviços essenciais. Exemplos históricos para entender melhor o potencial destrutivo de um furacão como Milton, podemos olhar para eventos históricos. O furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans em 2005, é um exemplo clássico. Embora tenha sido um furacão de categoria 3, causou danos devastadores, com mais de 1.800 mortes e prejuízos que somaram bilhões de dólares. A falha do sistema de diques que protegia a cidade resultou em inundações massivas, deixando 80% de Nova Orleans submersa. Se um furacão de categoria 6, como Milton, atingisse a Flórida, a destruição seria incomensurável. A energia liberada por um furacão dessa magnitude é equivalente à explosão de 10 bombas atômicas por segundo. Isso demonstra a necessidade de uma preparação adequada e de sistemas de alerta eficazes. Preparação e resiliência diante da ameaça de furacões. A preparação é fundamental. Isso inclui a implementação de sistemas de alerta precoce, planos de evacuação e a construção de infraestruturas mais resilientes. As comunidades costeiras devem estar cientes dos riscos e tomar medidas para se protegerem de eventos extremos. As autoridades locais e estaduais devem trabalhar em conjunto para garantir que as populações vulneráveis tenham acesso a informações e recursos necessários durante a temporada de furacões. Isso pode incluir abrigos, suprimentos de emergência e assistência financeira para aqueles que perderam suas casas. Os furacões são fenômenos naturais poderosos que podem causar destruição em larga escala. O furacão Milton, previsto para ser um superfuracão de categoria 6, representa um desafio sem precedentes para a Flórida e para outras regiões costeiras. A compreensão da formação e classificação dos furacões, juntamente com a preparação adequada, é essencial para mitigar os impactos de tais desastres. A história nos mostra que, mesmo furacões de categorias inferiores podem causar danos devastadores. Portanto, é crucial que todos estejam cientes dos riscos e se preparem para a possibilidade de eventos climáticos extremos. O futuro pode trazer desafios ainda maiores, mas com planejamento e resiliência, podemos enfrentar as forças da natureza. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Junte-se a nós na próxima vez para mais histórias que moldaram o nosso mundo. Obrigado por assistir.